A principal alteração trazida pela reforma tributária, aprovada pela emenda constitucional 132, foi a criação do IVA dual, o IBS e a CBS. E você já está atualizado quanto às principais características desses dois tributos, que compõem o IVA dual, a moda brasileira. Então, se você ainda não está atualizado, ainda você não tem esse conhecimento, não sabe aí as principais características do IBS e da CBS, você está aqui no lugar certo. Porque hoje, no vídeo de hoje, aqui na nossa série Entendendo a Reforma Tributária, a gente vai bater um papo e a gente vai conversar sobre essas principais características. Vai sair desse vídeo, pode ter certeza disso, você vai sair desses vídeos sabendo muita coisa importante referente ao IVA dual, ao IBS e à CBS, As semelhanças, O que tem de igual, o que tem de similar entre o IBS e a CBS. Então fique aqui nesse vídeo, que você não vai se arrepender. A gente vai falar muita coisa importante aqui nesse vídeo. Mas antes disso, se inscreva no canal aqui, venha ser aqui um acadêmico da reforma tributária, ative o sininho, para acompanhar aqui as nossas publicações e ficar sempre atualizado sobre o que há mais de importante em relação à reforma tributária. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos aí para o conteúdo, que tem bastante coisa para a gente conversar aqui no vídeo de hoje. Roda a vinhetinha e a gente já volta. Estamos aqui, e vamos bater um papo aí bem bacana, abordando aí as principais características do IBS e da CBS. Vamos aqui para o slide? Vamos aqui. Olha aí o que a gente tem. O que a gente tem? Então vamos começar? Pessoal, legislação nacional. Então esse é um ponto importante, isso vai simplificar bastante aí o nosso sistema tributário, que hoje a gente tem aí o ICMS, leis estaduais, cada estado tem a sua lei, tem o seu regulamento. No caso do ISS, cada município tem sua lei, cada município tem o seu regulamento, cada município cria aí suas obrigações acessórias, da mesma forma aí no caso dos estados. No caso do IBS-CBS, pessoal, a gente vai ter uma legislação nacional, então a gente vai ter uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso Nacional para instituir o IBS e a CBS. Então, no lugar do IBS, a gente já viu isso em vídeo anterior, ele visa substituir o ISS e o ICMS. Então, só aí já é um grande simplificador. A gente não vai ter mais leis locais em relação ao ICMS e ao ISS. A gente vai ter uma lei complementar nacional. Então a gente até pode ter uma lei que é extensa, que é complexa, mas pelo menos mas pelo menos a gente vai ter uma única lei. A gente não vai ter várias leis complexas, estaduais e municipais. A gente vai ter uma lei, não vou falar que é uma lei hiper simples, não, vai ser uma lei complexa, extensa, com vários artigos, mas pelo menos a gente tem uma única lei, uma legislação nacional. E uma única lei que visa instituir o IBS e a CBS. Elas vão nascer da mesma lei complementar nacional. A IBS e CBS praticamente é tudo igual. Vão ter algumas diferenças que a gente até vai abordar em vídeo futuro, as diferenças entre IBS e CBS. Mas eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. E a legislação nacional, não somente em relação à lei instituidora do IBS e CBS. A gente vai ter um regulamento único, óbvio, um regulamento único no âmbito do IBS, a ser editado pelo Comitê Gestor. Então a gente vai ter uma lei complementar nacional, e aí, como é bastante comum na legislação tributária, a gente tem a lei, e abaixo a gente tem um regulamento para detalhar, para esmiuçar certos pontos que não dá para detalhar e colocar todos os detalhes na lei. Então ela vai ficar gigantesca e a gente engessa demais, Tem certos pontos que a gente tem que ter uma certa dinamicidade para alterar, uma certa facilidade para alterar questões mais procedimentais e operacionais. Então a gente vai ter um regulamento a ser editado pelo Comitê Gestor e um regulamento a ser editado pela Receita Federal no tocante à CBS. Óbvio que o Comitê Gestor e a Receita Federal eles vão conversar, editar ali um ato conjunto, para
para combinar ali a regulamentação, que a regulamentação seja a mesma também. Se a lei complementar é a mesma, a regulamentação tem que ser a mesma, então eles vão ter que harmonizar aí a regulamentação também no tocante ao IBS e a CBS. Ok? Vamos ver aqui o nosso próximo ponto, né? Então, base ampla, pessoal. A gente está aqui no IVA, né? Imposto sobre valor agregado. Então, a base é ampla. Né? Então, o IBS e a CBS vai incidir sobre operações com bens materiais, imateriais, né? Inclusive direitos, né? E serviços. Então, o que já era tributado pelo ICMS, pelo ISS, pela PIS/COFINS, vai continuar sendo tributado. Então, a venda de uma mercadoria, a prestação de um serviço. A única diferença é que agora não vai ter lista, né? A gente não vai ter uma lista que nem a gente tinha lá na Lei Complementar 116, delimitando o campo de incidência do ISS. Não, aqui é qualquer serviço, né, vai ser tributado aí pelo IBS, né? IBS e CBS. A questão é, a gente abandona, né? A tendência é abandonar o conceito de obrigação de fazer aí, né? O conceito de serviço atrelado a uma obrigação de fazer. Serviço vai ter ali uma conceituação residual. Então, vou ter lá as operações com bens materiais, imateriais, inclusive direitos, tudo que não se enquadra, né, nessa ideia vai ser tratado como serviço. Como serviço. Por exemplo, você vai numa consulta médica, aquilo é serviço, né? Porque não é uma operação com bem material e nem uma operação com bem imaterial. Já o licenciamento de uso de software, isso não é serviço na perspectiva, né, aí do IBS, pelo menos da forma como a gente está tendendo a regulamentar aí por meio do PLP 68, né, que em breve vai virar aí uma lei complementar. Então, software é um bem imaterial, né, um direito autoral, a cessão do direito de uso de imagem, de marca, né, isso daí é um bem imaterial, uma operação com bem imaterial. Então isso não seria considerado ali, né, como serviço. E vão ter situações, pessoal, que não eram tributadas nem pelo ISS nem pelo ICMS. Poderiam ser tributadas pela PIS/COFINS, mas não estavam dentro da realidade de tributação dos estados e municípios. Por exemplo, locação de bens móveis, né? Não era nem tributada pelo ICMS, porque não havia aí uma transferência de titularidade, e nem, né, era tributado pelo ISS, porque não se considerava serviço, né? Não se atrelava, não se vinculava aí a ideia de obrigação de fazer. Agora, a locação de bem móvel, locação de um equipamento, vai ser tributada pelo IBS. Né? Locação, pessoal, de imóvel, né, também vai ser tributado pelo IBS. Né? Não era nem tributado pelo ISS, nem pelo ICMS, poderia ser ali tributado pela PIS/COFINS se fosse uma pessoa jurídica. Né? A gente também vai ter alienação de imóveis, né? Algumas operações com imóveis, né, vão ser tributadas aí vão ser tributados pelo IBS e pela CBS. Vão estar ali num regime específico. Então a gente vai ter, pessoal, uma base ampla. Qualquer operação com bem material, você vai vender ali uma mercadoria, né, vai ser tributado pelo IBS, pela CBS. Você vai prestar um serviço, você vai instituir um direito real sobre um bem imóvel, vai haver a incidência aí do IBS e da CBS. Então é uma base ampla, né? Uma base ampla aí de tributação. Ok? Então vamos lá. Um outro ponto aqui é a tributação no destino, né? Hoje a gente está acostumado, no caso do ISS, né, a tributação correr na origem, né? Você pega lá na Lei Complementar 116, a regra geral é a incidência no estabelecimento prestador, onde a empresa está estabelecida. Há algumas raríssimas exceções, tem algumas situações excepcionais definidas ali no artigo 3º da Lei Complementar 116, algumas situações em que o ISS é devido no local da efetiva prestação, né, ou onde o tomador está domiciliado. Tá? No caso do ICMS, pessoal, né, já há um mix, né, uma mescla entre tributação na origem e tributação no destino. Então, por exemplo, numa operação interestadual, uma parte fica com o estado de origem e a outra parte fica com o estado de destino, né, por meio ali do diferencial
do diferencial de alíquota que é aplicado, né, que incide quando eu tenho aí uma operação interestadual em que o adquirente é um consumidor final, pode ser contribuinte ou não contribuinte. Então uma parte fica na origem, outra parte fica no destino. Né? Com o IBS e a CBS, a tributação vai ser no destino. Então a gente vai passar para uma lógica, né, de tributação na origem para tributar no destino. Então, por exemplo, eu pego uma empresa que está aqui no município de São Paulo e presta um serviço para uma empresa que está no município de Salvador, estado da Bahia. Né? Pessoal, se eu pegar a lógica, por exemplo, presta serviço de consultoria, se eu pegar a lógica do ISS, o ISS ia ser devido para o município de São Paulo, né, onde o prestador está estabelecido. Vamos pegar aqui a regra geral. Né? No âmbito do IBS e da CBS, né, a CBS nem se importa pelo destino, porque vai ficar integralmente com a União. Né? Mas quando eu falo de IBS, né, aí eu preciso definir para qual estado, para qual município eu vou distribuir, vou efetuar a arrecadação, né? Ou eu vou levar em consideração qual a alíquota, de qual estado, de qual município, a do destino da operação. Né? E nesse caso, o destino da operação é município de Salvador, estado da Bahia. Aí eu vou olhar lá, qual é a alíquota, né, do IBS fixada pelo município de Salvador, pelo estado da Bahia. Eu vou somar, achei a alíquota a ser utilizada ali no cálculo. Essa vai ser a alíquota do IBS, o somatório da alíquota do IBS estadual e do IBS municipal, do destino da operação. Né? Mesma coisa quando eu vou vender uma mercadoria. Né? Uma empresa aqui do município de São Paulo vendendo uma mercadoria para uma empresa, né, para ser entregue numa empresa localizada no município de Belo Horizonte. Né? Destino da operação, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Né? Isso que é tributar no destino. Tá? E um ponto aqui é, tributação no destino não associa necessariamente ao domicílio do adquirente. Eu posso adotar uma outra regra. Por exemplo, né, serviço de hospedagem. Né? Eu moro em São Paulo, resido em São Paulo, mas vou viajar para Recife. Né, para Recife. Fico lá num hotel em Recife. Pessoal, a tendência é que quando eu vou me hospedar lá no hotel em Recife, o IBS que vai incidir, né, nas diárias que eu vou pagar para o hotel, vai ficar com o município de Recife, né, estado de Pernambuco. Né? Mas você é domiciliado em São Paulo, não teria que ser o IBS de São Paulo? Não, mas eu estou fruindo presencialmente aquele serviço, eu estou consumindo ele, né, no município de Recife, estado de Pernambuco, e não onde eu estou residindo, onde eu sou domiciliado. Beleza, pessoal? Então, né, tire isso da cabeça. Tributação no destino necessariamente é para o município onde eu sou domiciliado. Por exemplo, eu moro em São Paulo, né, mas fui visitar meus pais em Itu. E fui lá, num cabeleireiro, né, num barbeiro, fazer minha barba, cortar meu cabelo. Né? Pessoal, eu fruí esse serviço, né, lá em Itu. Mesmo que eu seja domiciliado em São Paulo, né, o IBS, nesse caso, vai ser para o município de Itu, que é estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos aqui. Outro ponto, crédito financeiro, né? Um outro ponto bastante discutido é a questão da não cumulatividade, né, pessoal? A gente estava acostumado a conviver com ISS, tributo cumulativo, PIS/COFINS podia ter lá o regime cumulativo, não cumulativo, né? A gente tinha lá o ICMS, tributo não cumulativo, o IPI, tributo não cumulativo, né? Mas mesmo esses tributos não cumulativos, pessoal, eles não davam crédito amplo. Né? Então havia situações em que eu não me creditava. Então, por exemplo, no caso do ICMS. Né? No caso do ICMS, eu adquiri energia elétrica lá para o escritório. Para o escritório, para a diretoria, para a parte administrativa. Né? O valor da energia elétrica, da conta de energia elétrica lá, da sede administrativa da minha empresa, não gerava crédito. Só gerava crédito a energia elétrica que eu utilizasse na indústria, né? No parque produtivo ali, no chão de fábrica. Aí esse ICMS incidente na conta de energia elétrica, eu me creditava. Eu me creditava dos insumos que eu ia utilizar na produção. Né? Eu ia me creditar dos produtos que eu ia revender. Né? Material de bem de uso e consumo. Material de uso e consumo, material de limpeza, material de escritório, folha sulfite, material de escritório, caneta, post-it, tudo isso daí não gera crédito. Por quê? Porque eu não utilizo diretamente no processo produtivo, eu não utilizo ali para fim de revenda.
Então, material de uso e consumo, né, da empresa, que eu não estou discutindo uso e consumo pessoal, é uso e consumo da empresa, não gera crédito de ICMS. Né? Não gera crédito de ICMS. Aquisição de um equipamento para incorporar aí o ativo permanente imobilizado da empresa, um equipamento para produzir outros produtos, né? Gera crédito, mas não um crédito imediato e integral. Né? Um crédito que eu vou apropriando a uma razão de 1,48 avos por mês. Né? Então não é algo que eu me acredite integralmente. No caso do IPI, não gera crédito. Né? Aquisição de ativo permanente, não gera crédito a aquisição de bens de uso e consumo. Né? Só vai para o IPI gerar crédito aquilo que integra fisicamente o produto, é material de embalagem, é material intermediário. Né? Então aqui a gente tem a noção do crédito físico. Né? Aquele crédito referente à aquisição de insumos, materiais intermediários, materiais de embalagem, que vão estar ali em íntimo contato com o produto que vai ser produzido. Então há uma limitação ao crédito. Apesar de eu ter um tributo não cumulativo, o crédito não é amplo. Né? É um crédito físico e não um crédito financeiro. O crédito financeiro eu posso me creditar de tudo. Né? Eu só não vou me creditar quando eu estou adquirindo algum produto em que na nota fiscal não tem destaque de IBS ou CBS. Então, por exemplo, adquirir um produto isento, né, com alíquota zero, ou isento, ou imune, eu não vou me creditar, porque não tem IBS e CBS nessa operação. Então, eu não me acredito. Né? Então, eu não me acredito. Eu vou me creditar exatamente do valor que vem destacado na nota. Né? Mas eu também não vou me creditar no caso do IBS, né? Então, são poucas as restrições ao crédito no âmbito do IBS e do CBS. São a vedação ao crédito aos bens de uso e consumo pessoal. Então, por exemplo, uma empresa adquire uísque para o diretor consumir ali, né, no seu escritório. Pessoal, isso não gera crédito. Isso não gera crédito. Ah, o diretor comprou uma obra de arte para colocar no seu escritório. Isso também não gera crédito, é de uso e consumo pessoal, né, do diretor. Então ele não pode utilizar a pessoa jurídica, né, para adquirir bens para o seu uso e consumo pessoal dele, diretor, ou de algum sócio, ou de algum empregado. Né? Tem que ser ali para uso e consumo da pessoa jurídica. Né? Tem que estar atrelado à atividade da pessoa jurídica. Beleza? Então esse é o tal do crédito financeiro, né? Uma forma aí de eu concretizar uma atividade plena no âmbito do IBS e da CBS. Ok? Então vamos ver aqui mais um ponto. Né? Olha aí, pessoal. Poucas alíquotas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem poucas hipóteses de diferenciação de alíquota. Né? Porque se a gente pegar hoje no mundo do ISS, no mundo do ICMS, há várias hipóteses de alíquota diferenciada. Várias hipóteses de alíquota diferenciada. E cada estado, cada município, né, como ele tem autonomia de legislar sobre o imposto, né? Então, eu vou olhar na lei estadual lá do ICMS de Santa Catarina, tenho lá várias hipóteses de alíquota diferenciada. Aí eu já vou olhar na lei do ICMS de São Paulo, são outras hipóteses, né, totalmente diferentes. E assim vai para cada um dos 26 estados, do Distrito Federal. Aí eu entro no caso dos municípios, aí são milhares de municípios instituindo o ISS, cada um prevendo ali a alíquota diferente para cada tipo de serviço, óbvio, respeitando lá a alíquota mínima, a alíquota máxima. A ideia aqui no caso do IBS-CBS é muito pouca alíquota. Praticamente a ideia, o ideal é uma alíquota única. Né? Para que a gente não tenha essa discussão de enquadramento de alíquota em uma hipótese uma hipótese de alíquota diferenciada, aí gera toda uma discussão, todo contencioso para discutir se aquele bem, se aquele serviço se enquadra naquela alíquota reduzida. Quanto menos exceções, quanto mais próximo a uma alíquota uniforme para qualquer bem e serviço, menos litígio, menos contencioso, menos complexidade. Né? Mas o que a gente tem hoje? O que a gente conseguiu? O que foi possível aprovar aí no âmbito da reforma tributária? A gente vai ter uma alíquota padrão, né? Uma alíquota padrão aplicável a qualquer bem, serviço, né, qualquer bem material, imaterial, serviço, uma alíquota padrão, que é a alíquota regra, que é o somatório da alíquota da CBS, fixada pela União, a alíquota do IBS municipal, fixada pelo município, e pelo estado do destino da
operação. Então, o somatório, você vai pegar ali a venda de uma determinada mercadoria, o somatório da alíquota da CBS com a alíquota do IBS. E a alíquota do IBS é o somatório da alíquota do IBS municipal e da alíquota do IBS estadual do destino da operação. Eu vou olhar qual que é o destino daquela operação para eu saber qual é a alíquota do IBS. Né? E aí, pessoal, cada estado e cada município vai poder fixar a sua alíquota, mas uma alíquota só, uma alíquota única para qualquer bem ou serviço. Ah, mas professor, eu vi que tem hipótese de alíquota reduzida. Todas essas hipóteses de alíquota reduzida estão previstas no texto constitucional. Então vou dar um exemplo para vocês, né? Depois a gente até pode detalhar isso em vídeo futuro. Então, a hipótese de alíquota reduzida em 60%. Tem lá, serviço de educação. Mas quais serviços de educação eu vou ter uma alíquota reduzida em 60%? Aí a lei complementar que for instituir o IBS e a CBS vai prever. Né? Vai prever. Serviço de saúde, a mesma coisa. Quais serviços de saúde? Medicamento. Medicamento eu vou ter alguns medicamentos com alíquota reduzida em 60% e outros medicamentos com alíquota reduzida em 100%. Né? Aonde que eu vou saber? Onde que está isso? Vai estar na lei complementar, a gente vai ter uma lista, um anexo, dizendo quais medicamentos vão ter a alíquota reduzida em 60% e quais medicamentos vão ter a alíquota reduzida em 100%. Mesma coisa com alimento, vou ter lá a cesta básica, né, de alimentos com alíquota zero, redução de 100%. Alguns outros alimentos vão ter a alíquota reduzida em 60%. Outros alimentos, alíquota cheia, alíquota regra. Né? Então eu vou ter uma alíquota padrão, né? E eu vou ter derivações dessa alíquota. Né? E essas derivações dessa alíquota vão estar todas previstas no texto constitucional e aí com um certo detalhamento ali na lei complementar. Na lei complementar. Ok? Então, alíquota regra e essas derivações aí. Redução de 30%, redução de 60%, redução em 100%. A gente vai ter os regimes específicos, né? Que aí eu vou poder ter alíquotas diferentes dessas aí, alíquota regra e essas reduções de alíquota, no âmbito dos regimes específicos. Ok? Mas óbvio que a gente vai ter muito menos alíquota do que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque a gente tem alíquotas previstas em cada lei estadual, em cada lei municipal, diferenciando aí mercadorias e serviços. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. E aí, pessoal, cashback. Cashback. Né? Porque o que a gente está acostumado hoje? A gente está acostumado hoje, pessoal, a aplicar, principalmente no âmbito do ICMS, a seletividade. Né? O ISS, a gente não é obrigado a aplicar seletividade, mas é comum ali os municípios aplicarem alíquotas reduzidas para alguns serviços essenciais, alguns serviços que ele queira incentivar. Então, a gente cria aí alguma hipótese de alíquota reduzida. No campo do IBS e da CBS, a gente não tem necessariamente aí a obrigatoriedade de aplicar a seletividade, diferenciar as alíquotas do IBS e da CBS em função da essencialidade, né, dos bens e dos serviços. Né? A gente não tem isso. A gente não tem isso. Óbvio que a gente acabou aplicando ali, né, de uma certa forma, a seletividade para prever as hipóteses de alíquota reduzida do IBS e da CBS. O legislador constituinte derivado levou isso em consideração. Mas a diretriz que a gente adota aqui vamos adotar o mínimo possível de alíquotas diferenciadas. Vamos tentar colocar o máximo possível na alíquota única, uma alíquota uniforme. Né? Por quê? Porque a gente trabalha, ao invés de prever alíquotas diferentes, alíquotas mais baixas para produtos mais essenciais, que é importante para a subsistência humana, né? Eu trabalho com cashback. Por quê? Porque quando eu começo a aplicar alíquotas diferenciadas, porque o alimento X é importante para a subsistência humana, né? Essa alíquota reduzida, ela vai beneficiar o rico e o pobre. Então, o rico, que não precisa dessa redução, né, ele, quando eu vou comprar esse produto, ele vai, obviamente, né, sentir uma carga tributária menor. E o pobre também. Ok? Aí eu beneficio, né, aquele que precisa e aquele que não precisa. Quando eu estabeleço uma alíquota única, né, ou uma alíquota padrão, e aplico o cashback, o rico que vai comprar aquele produto, ele sente a carga tributária cheia. E aí, como eu não vou devolver nada para ele, eu não vou devolver nenhum percentual do tributo que incidiu naquela operação, então ele vai sentir a carga tributária efetiva, a carga tributária total.
Já aquele consumidor de baixa renda, né, eu vou devolver para ele o tributo inteiro, ou 50%. Então ele vai sentir uma carga tributária menor do que o rico. Né? E aí o que eu faço? Eu personalizo a carga tributária, né? E diminuo a carga tributária efetiva, porque eu vou devolver uma parcela do tributo que incidiu naquela operação para aquele que efetivamente precisa. Né? Então, realmente, esse instrumento é muito mais efetivo para eu atenuar o efeito regressivo de uma tributação sobre o consumo, porque realmente ela é regressiva, né? Ela incide de forma muito mais intensa, em termos proporcionais à renda, né? Para a população de baixa renda. Né? Então, a tributação sobre o consumo, ela é essencialmente regressiva. E aí, para você mitigar esse efeito regressivo, o mecanismo mais efetivo é o cashback. E não você diferenciar a alíquota. Você prever hipóteses de alíquotas reduzidas para produtos essenciais. A forma mais efetiva é cashback. Devolução de tributo para determinada grupo de consumidores. Ok? Então vamos lá, vamos ver mais um ponto aqui, né? Só vamos ver mais um ponto. Sem benefício fiscal. Pessoal, a ideia aqui é a gente não utilizar a tributação sobre o consumo para promover política de incentivo fiscal. Promover política fiscal, política de fomento. Né? O IVA não é um instrumento para isso. O IVA é arrecadatório. É uma tributação sobre o consumo. Então aqui, o IVA ideal, né, é a alíquota única sem benefício fiscal. A gente não criar regimes de exceções. Né? No máximo ali alguns regimes específicos, porque realmente são serviços, são bens, né, em que a tributação do IVA não é tão adequada assim. A gente precisa adaptar um pouco, né, para tributar esse serviço, para tributar esses bens. Aí a gente cria alguns regimes específicos, mas a ideia é ter poucos, né? Somente aqueles tecnicamente aconselháveis a terem um regime específico. Óbvio, né, que a gente sempre tem ali alíquotas diferenciadas, né, mas os únicos, entre aspas, benefícios fiscais, incentivos fiscais que a gente vai ter são aqueles previstos na Constituição. Então, por exemplo, Zona Franca de Manaus, Simples Nacional, algumas hipóteses de crédito presumido. Os entes, os estados, os municípios não vão poder criar, não vão poder conceder benefícios fiscais. Né? Tudo isso está na Constituição Federal. Na Constituição Federal. Nem a lei complementar, nem o legislador complementar, na hora de instituir IBS e CBS, vai poder prever incentivos fiscais. A ideia é eliminar praticamente, quase por completo, os incentivos fiscais. Porque o que a gente tem hoje no âmbito do ICMS é uma loucura, é um manicômio tributário. É um mundaréu de benefícios fiscais, créditos presumidos, reduções de base de cálculo, e isso gera uma complexidade totalmente desnecessária no sistema. Porque a tributação sobre o consumo não é o mecanismo ideal para você exercer e aplicar a política de fomento, de incentivo aí a economia. Um mecanismo muito mais eficiente é por meio do orçamento, a destinação de recurso, né? E não a concessão de incentivos fiscais. Ok? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal. Mas eu acho que a gente acabou. Né? A gente acabou. Acho que deu para gente conversar sobre as principais características do IBS e CBS. Tudo isso que eu falei aí para vocês, exceto a questão de alíquota, IBS e CBS é tudo igual. É tudo igual. Né? Tudo isso que a gente conversou é tudo igual para o IBS e para CBS. A gente comentou aí, pessoal, as principais características do IBS e CBS. Certamente, se você ainda não estudou esse tema, você saiu desse vídeo já sabendo muita coisa importante sobre IBS e CBS. Ok, espero que tenha gostado, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a reforma tributária, sobre o IVA dual, o IBS e a CBS. Vamos ficar por aqui e não se esqueça, gostou do vídeo? Dê um like, é importante pra gente. E se não se inscreveu ainda, né? Eu vou te falar de novo, vou te pedir de novo. Venha ser um acadêmico da reforma tributária. Né? Se inscreva, ative o sininho, você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.